Trago aqui um relato importante também que está em destaque na nossa home, gente, falando do medo da população, é claro, em meio à escalada dessa tensão. O destaque na nossa home do UOL com a fala justamente de o que vai acontecer conosco, falando de iranianos relatando os medos após o ataque. A nossa reportagem trouxe, de acordo com agências internacionais, registros de longas filas se formando em postos de gasolinas, muitos iranianos começando a deixar as cidades em busca de segurança, dizendo testemunhas, inclusive, esses relatos, enquanto os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã se espalhavam pelo país, espalhando também, é claro, medo e pânico por toda a região. Explosões sacudiram Teherã, colunas de fumaça subiram ao céu e no relato da população a fala de que estamos, abre aspas, com medo, apavorados, com filhos tremendo de medo, não temos para onde ir e dizem ali, vamos morrer aqui. Isso foi a fala de uma mãe de 2 filhos na cidade de Tabriz, no norte do país, uma das muitas áreas onde foram relatadas explosões. Vocês encontram relatos como esse na nossa home do UOL, que a gente está atualizando à medida que vamos conseguindo ter acesso a informações de lá, que sabemos há sempre tanta dificuldade a essa informação, seja da imprensa, seja também de veículos oficiais. Agora sim, estamos com o professor Leonardo Trevisan, já conectado, a quem agradeço demais a presença. Professor Trevisan, estava aqui ansiosa para ouvir a sua análise, como o nosso tempo é curto. Aproveito até para dar a abertura do que está chamando a sua atenção nesse momento agora, passadas já algumas horas do começo desses ataques, ainda mais dúvidas do que certezas do que está acontecendo por lá, mas queria muito ouvir o que mais te chamou a atenção nesse sábado. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Marina. Olha, eu acho que se a gente olhar com alguma calma para essas primeiras horas do que nós temos, né, algumas coisas começaram a ficar mais claras, viu? Né? A primeira é que nós precisamos ter visão sobre como é que aconteceu essa decisão da guerra. Porque antes de mais nada, né, os Estados Unidos estavam em uma mesa de negociação com o Irã em Genebra. Hoje estava marcada a 4ª rodada dessas negociações, né? A 4ª rodada dessas negociações. E no meio da mesa de negociação, os Estados Unidos atacaram. Né? Quando a gente vai olhar isso com um pouco mais de calma, não foi bem assim que aconteceu. Né? Quem atacou primeiro foi Israel. E talvez a mídia norte-americana, né, está repercutindo muito isso, New York Times, vários jornais estão repercutindo os bastidores disso. Né? Na verdade, nós temos que fazer uma correlação entre a reação do Pentágono, que dizia, olha, é melhor não fazermos uma guerra nesse momento, nós temos nós temos que nos preparar melhor para isso, e a pressa e a pressão do governo israelense, especialmente por Netanyahu. Né? Se a gente quiser fazer uma frase de efeito, tanto Netanyahu quanto Trump precisavam dessa guerra para enfrentar eleições. A gente não pode deixar de lado que Israel tem eleições em outubro e Trump em novembro. Né? Então, portanto, antes de mais nada, nós temos que olhar a guerra a partir da disputa de poder. Né? E, nesse caso, parece muito claro que a guerra atendeu diretamente aos interesses de 2 dirigentes que são reconhecidamente ávidos pelo poder e dependentes da guerra para nele continuar. Isso não é uma opinião minha ou sua, é uma voz corrente em Israel também. Né? Então, o primeiro fato é por que isso está acontecendo desse modo. Isto, evidentemente, não absolve o Irã dos seus problemas. Né? O Irã tem sérios problemas, a repressão violenta do regime é um fato, e hoje nós podemos dizer que o Irã está dividido em 2 fontes de poder, em 2 focos de poder. O primeiro deles é a Guarda Revolucionária, que fez a repressão que fez a partir de 28 de dezembro, nos protestos de janeiro, que redundaram em mais de 5 mil mortos. Essa é uma situação. Né? Tem uma outra fonte de poder e a situação é bem clara para manter o regime como ele é.
Não é? Então, o regime dos ayatollahs é sustentado diretamente por um controle dessas forças de segurança, especialmente da Guarda Revolucionária. Há um outro lado do Irã, que é essencialmente o lado negociador, o lado mais moderado do presidente Mahmoud Pezeshkian e do chanceler, né, Arakesh. O que é que os dois pedem? Né? Eles olham um outro Irã, um outro lado do Irã que diz o seguinte: vamos sentar para negociar. Por quê? Porque eles estão olhando para essa situação e percebendo que o quadro econômico do Irã é muito duro e o fim das sanções econômicas pode aliviar esse quadro. É esse o contexto que, de alguma forma, depois de algumas horas de guerra, nós temos mais clareza. Efeitos militares da guerra, como você me perguntou, o que nós temos agora já, né? Novamente, nós temos uma forte eficiência militar de Israel. Né? Há notícias bastante consistentes de que Israel matou hoje o chefe da Guarda Revolucionária e o ministro da Defesa do Irã. Né? Entre muitos outros assassinatos pontuais. Né? Então, de alguma forma, é evidente que Israel está, de novo, provando uma eficiência militar notória e notável. Né? Isso precisa ser reconhecido. Essa eficiência não é das tropas americanas. Inclusive, o Pentágono tem resistido, tem pedido a Trump mais tempo para poder organizar um ataque e dizendo que essa guerra não é. Os militares não querem a guerra. Né? Então, o que nós temos, de algum modo, é um avanço, mais uma vez, mais pontual da Força Armada Israelense, com reflexos em todo o contexto do Oriente Médio. Falta um detalhe, né? Os pontos que o Irã está atacando. O Irã está atacando todos os países árabes moderados. Pela conta que eu fiz, foram 8 alvos em potencial nos países vizinhos, desde Omã, Catar, o Kuwait, atacando as bases militares americanas com efetivos, com alguma eficiência. Né? Então, portanto, nós temos aí uma possibilidade, com essas primeiras horas da guerra, de uma continuidade dela. O que é curioso, o Financial Times fez uma matéria bastante significativa, hoje é sábado, na quarta-feira, mostrando que o poder de ataque da frota colocada pelos Estados Unidos não ultrapassará 4 a 5 dias. Ele não tem equipamento, não tem situação de combate para mais do que 4 ou 5 dias. O Pentágono não se envolveu por uma guerra longa, não considera isso necessário. Então, portanto, o que nós podemos esperar é que talvez essa guerra seja de curta duração, até mesmo por uma decisão do Pentágono de conter os efetivos. Talvez esse seja o único ponto um pouco mais favorável desse rescaldo das primeiras horas do combate.